Deus. Irmãos, estamos terminando o nosso passeio bíblico sobre o Espírito Santo. Confesso que já estou ficando com saudade, que é muito bom estudar a pessoa do Espírito Santo, ainda mais eu nunca fiz isso. É a primeira vez que eu faço essa. Já li livros sobre a teologia bíblica do Espírito Santo, já trabalhei, já li bastante sobre o assunto, mas confesso que eu nunca fiz um empreendimento como eu fiz, de vir acompanhando livro a livro, na verdade de assunto por assunto, e como o Espírito Santo ele trabalha, como ele é importante no plano e projeto de Deus, como ele é um Deus presente, como ele é um Deus forte, poderoso, e a gente fica entusiasmado. E eu já preparei até o que vou falar semana que vem. Também já está preparado, hoje fluiu bastante. Foram 2 dias de estudo, de pesquisa, e hoje a gente já tem um conteúdo para nós falarmos semana que vem, que eu vou falar sobre o Espírito Santo no livro do Apocalipse. Vamos falar hoje do Espírito Santo nas epístolas, chamadas epístolas gerais. É claro que é como Paulo, igual Paulo tem quase 30 máximas sobre o papel do Espírito Santo na igreja, no crente, na história. E quando você pega a epístola de Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas, você também vai descobrindo, vai aumentando a visão do poder e do Espírito Santo em tudo isso. Mas eu quero trazer aqui um salto. Eu quero trazer um salto sobre o que mais foi enfático sobre a importância do Espírito Santo na Bíblia. Qual é o papel que mais se destacou da pessoa do Espírito Santo nas Escrituras? São inúmeras, mas o que mais destacou foi que ele é um inspirador das Escrituras. A Bíblia é o livro do Espírito Santo. A Bíblia é o livro inspirado, motivado, construído pelo Espírito Santo. É aquela passagem que está lá em Crônicas, que Davi fala que o Espírito de Deus nos deu cada palavra. Cada palavra. Então, Paulo fala que a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Jesus fala que a Escritura é proveniente do Espírito Santo. Quando Jesus fala, como disse o Espírito. Diante disso, a Bíblia ela é um livro do Espírito Santo. É claro que é um livro trindade. É claro que é um livro da Trindade. A Bíblia é o livro do Pai, a Bíblia é o livro do Filho, a Bíblia é o livro do Espírito Santo. A Bíblia é um livro que foi inspirado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Mas é interessante que o trabalho, a construção, o empenho que a Bíblia destaca, realça mais da pessoa do Espírito Santo. Então a Bíblia é o livro do Espírito Santo. E aí, preste bem atenção, se a Bíblia é o livro do Espírito Santo, rejeitar a Bíblia é rejeitar o Espírito. Resistir à Bíblia é resistir ao Espírito. Não estudar a Bíblia é desprezar a instrução
do Espírito Santo para nossas vidas. Não ler a Bíblia já é algo que eu não entendo. Eu não compreendo. Crente não lê Bíblia. Um crente de 20 anos servindo a Deus, pelo menos, deveria ter lido a Bíblia 10 vezes. Pelo menos. Vou botar aí que teve dificuldade, leu a Bíblia em 2 anos, a Bíblia toda. Mas deixar de ler a Bíblia é não dar importância a uma obra, a um fruto de Deus, um fruto da divindade para conosco. Então, as consequências são graves. As consequências são perturbadoras. Não ler a Bíblia não significa ter uma vida espiritual fria. Não significa. Há pessoas que são bem avivadas, muito usadas por Deus, com os dons, com os ministérios, são fervorosos, gostam de orar, mas tem pouca apreciação com a Bíblia. E muitas das vezes substitui os dons espirituais pela dedicação à Bíblia. Dedicar-se à Bíblia é um ato metódico, é racional, é leitura, é pesquisa, é busca, mas temos que encontrar nessa pesquisa, nesse empreendimento, a lição espiritual que o Espírito tenta nos dar. Então, temos que ter muito cuidado com o conhecimento frívolo e a atitude avivada, mas com um conhecimento limitado. E com isso, esses ministérios, eles têm uma limitação. Eles chegam ao limite. Chegam ao limite. Porque o conhecimento sem a praticidade, a vivência com o Espírito Santo, dará à pessoa uma enorme qualidade, mas a pessoa não saberá lidar com alguns assuntos espirituais. E outro lado também tem a fervor, mas também não vai saber como lidar com algumas questões espirituais da sua vida. Um não vai saber como orientar o fervoroso, e o outro não vai saber como interpretar, como discernir aquilo que está diante dele. E com isso gera-se vamos dizer assim, um ministério claudicante, né? Um ministério que a pessoa manca. Ela é manca. Claudicante vem isso, mancar. Quando a pessoa está mancando, fala que a pessoa está mancando, fala que está claudicante. Hoje você está claudicante, né? Um jeito... você está mancando, não, você está claudicante. Então, o ministério perfeito é aquele ministério espiritual, mas que tem a busca do conhecimento, mas que esse não pode sobrepor um ao outro, mas os dois andarem na melhor maneira possível em unidade. Mas eu quero antes falar, para começar sempre numa visão
de ordem cronológica, né? Conforme vou achando e vou colocando, o Espírito Santo é ele que faz a mensagem da salvação tornar-se mensagem da salvação. Como é que é isso? Porque pregar a mensagem da salvação, ela é uma mensagem de salvação, mas ela não tem a eficiência, a eficácia, foge dela a eficiência, a eficácia da sua operação, porque não há nela a unção do Espírito Santo. Hebreus capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foram depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Então vejam vocês que quando a mensagem de Deus ela é anunciada debaixo da autoridade do Espírito Santo, ela compromete a pessoa que está ouvindo. Ela compromete o indivíduo que está ouvindo. Porque ele, diante dessa mensagem, proclamada debaixo da operação do Espírito Santo, ela não pode ser rejeitada. Ela não pode ser resistida. Ela não pode ser abandonada. Ela não pode ser dada para depois. Ela não pode ser colocada à parte. Ela não pode ser sobrepujada. Ela não pode ser superada, analisada. Porque há pessoas que analisam a salvação. Porque quando ouve o Evangelho, a pessoa faz uma ponderação. Se eu aceitar Jesus, eu vou perder algumas coisas. Irmão, já começa tudo errado. Enquanto você não vê atos pecaminosos como pecado, e sim como oportunidade de aproveitar-se de algumas situações, você não entendeu qual é o Evangelho. Porque o pecado, ele ganha ainda, está lutando, ganhando, trazendo relevância à sua vida. Mas se eu aceitar Jesus, eu não vou poder fazer isso. Se eu aceitar Jesus... Mas quando o Evangelho entra em nós e permitamos que ele tenha a força que ele possui, eu não vou ver perdas para o pecado. Eu vou ver ganhos em Cristo Jesus. Eu vou compreender o que eu estou perdendo. Quem está perdendo sou eu. Isso aqui não é ganho, isso aqui é perda. E aí então eu começo a ver que quem está perdendo sou eu. Porque este Evangelho é o poder de Deus. Mas a gente pondera. Eu não vou poder mais fazer aquilo. Eu não vou poder fazer mais aquilo outro. Eu não vou poder fazer mais aquela prática. Eu não vou poder mais agir daquela maneira. Quantas pessoas eu vou perder a oportunidade aí de... Mas se você pensa assim, não aceite Jesus. É melhor não aceitar Jesus. Mas se você pensar assim, meu Deus, essas oportunidades que estão vindo para mim me impedem de reconhecer e aceitar Jesus como Salvador. Há pessoas que ganham uma vida tão desonesta que se aceitar Jesus vão ficar ganhando pouco. Vão viver uma vida... Eu conheci várias pessoas assim. Várias pessoas. E eu vi até mesmo de pessoas defendendo que um rapaz, um casal, um rapaz trabalhava numa situação de contravenção. E ele recebia muito bem
Muito bem. Ele era gerente, tinha um bom salário. Mas se ele aceitasse Jesus, devido à escolaridade que ele tinha e à profissionalização que ele tinha, ele ia ganhar um terço que estava ganhando. Um terço. E a esposa, crente, que ele conversou no marido, ela achava que ele poderia continuar nos dois tópicos, porque ela não queria perder o padrão de vida que ela possuía. Há pessoas que, se tomassem uma posição com Deus, irmãos, essa pessoa ia, os filhos iam estudar em colégio público, e ele teria que morar num kitnet. Aqui ninguém sabe o que é kitnet por aqui, né? Sabe, né? Sabe kitnet, né? Um kitnet. Um quarto, banheiro e a cozinha dentro da sala, né? Na verdade é quarto, banheiro e sala. E sala, banheiro e sala, tudo junto. Às vezes é só quarto, banheiro e sala. O quarto é banheiro, sala e cozinha. Né? Tem uns que é bem... Ele teria que ir pelo salário que ele ganha, mas prefere ficar na mão do maligno. Prefere ficar na mão do diabo. E a vida vai toda ela água abaixo. Quando a gente vê as perdas por causa do evangelho, é melhor a pessoa fica onde está. Fica onde está. Eu já ouvi de algumas pessoas, várias vezes eu vi, isso me dava um tojo, uma repulsa. Minha vida era melhor quando estava no mundo. Então vai para o mundo, desgraça. Vai para o mundo. Não, eu era mais feliz. Aqui eu sou triste. Aqui eu não estou feliz, não, eu sou triste. Eu fico... Cadê o Espírito Santo? Cadê o prazer da alegria? Jesus falou, os discípulos voltaram todos felizes, está lá em Lucas. Senhor, em teu nome expulsamos o demônio. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro dos céus. Irmãos, a salvação é a alegria, é a satisfação plena da pessoa. Se a pessoa não tem satisfação, alegria na sua salvação, vá para o mundo. Até um peso na igreja, entendeu? É até pesado na igreja. Vá para o mundo. Vai para o mundo. E já ouvi isso. Já ouvi isso e eu ficava desesperado ao ouvir. Irmãos, o Espírito Santo, quando a voz do Espírito Santo falar sobre a salvação, quando vem a salvação, ele vem com força, com poder. E é isso que nós estamos orando aqui por essa igreja, para que os sinais fortaleçam a mensagem da salvação, porque ela vai comprometer a pessoa. Comprometer o indivíduo, comprometer cada um. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvir de hoje sua voz. Irmão, ele está citando o Salmo 95. Ele está citando o Salmo 95, mas ele fala o seguinte, que quem disse isso foi o Espírito Santo. Mas quem escreveu, se você for para o Salmo 95, quem escreveu foi Davi. Olha só, quem escreveu? Davi. Mas o autor fala que quem disse? O Espírito Santo. Porque Espírito Santo e Escrituras se confundem. Vou repetir. Espírito Santo e Escrituras se confundem. Uma vez a pessoa estava cantando. É um hino muito famoso. Espírito Santo, fala para mim como faço para não pecar. Espírito Santo ensina a não pecar. Um hino, louvor, muito cantado. Aí quando peguei o microfone, falei, irmã, eu só não tenho que orar para o Espírito Santo ensinar a não pecar. Está lá no Salmo 119. Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guarda a palavra que você não peca. Um louvor ridículo. Louvor que ele é. Tudo bem, é bonito. O Espírito Santo me ajuda a não pecar. O Espírito Santo, mas eu já ensino
Eu já ensinei, eu já disse. Mas é hinos que pessoas se compuseram por não ler a Bíblia. Não leem a Bíblia. Deus é de perto e não de longe. Não leu Bíblia. Não leu a Bíblia. Está lá em Jeremias. Eu sou Deus de perto, sou Deus de longe. Não lê Bíblia. E aí as pessoas ficam cantando, cantarolando. É bom ficar ouvindo louvor. Mas quando o louvor ele vai contra as escrituras, a pessoa, pô, mas você está sendo chato, pô, criticando as letras, né? Irmãos, letras que fazem mal. Letras que fazem mal. O Espírito Santo inspirou e é autor das Escrituras. O Espírito Santo fala por meio das Escrituras. Hebreus capítulo 10, versículo 15. Hebreus 10, 15 diz o seguinte: e também o Espírito Santo não testifica, porque depois de haver ter dito, este é o cordeiro que farei com ele depois daqueles dias do Senhor. Mais uma vez ele fala que o Espírito Santo está falando por meio das Escrituras. 2 Pedro, olha aí 2 Pedro, capítulo 2, capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca, aqui olha só o que o Pedro fala, profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A profecia que está na Bíblia não é carnal, não é humana. Não é proveniente de homem. É proveniente do Espírito. Hebreus 6, 4. Agora o bicho vai pegar. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro, recaiam e sejam outra vez renovados. Nós olhamos os desviados com um olhar romantizado. Ah, a pessoa está desviada. Tadinho, está desviada. Tadinho, está desviado. Né? Ah, está desviado. Irmãos, entrou, Jesus falou assim, olha só o que ele falou. Ah, Senhor, eu vou te seguir, olha só. Não começa para depois parar, não. Não começa para depois parar. A raposa que ouviu, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer seguir? Quer seguir? Quer seguir mesmo? Aí Jesus falou, olha, seguir o evangelho é como construir uma torre. Você tem que ver se tem dinheiro suficiente para bancar até o final. Hoje eu vi um vídeo. O cara com um carrão comprando terreno para fazer a casa. Aí conforme a casa vai construindo, ele vai diminuindo o poder do carro. Aí quando a casa está toda pronta, ele está andando de bicicleta. Mas acabou. Ele começou e acabou. O que Deus quer é que quando você entra por esse caminho, não saia dele, mas vá até o final. O que Deus quer é que você fique aqui. E Jesus falou, de maneira alguma eu arrebato ele das minhas mãos. Nós temos que confiar que Deus cuida da gente. É uma mania de culpar Deus o mal quando surge o mal. Quando veio o mal. Eu fiz isso, fiz aquilo, veio. Mal vai acontecer. Nós não vivemos cercados por uma doma em que nós não vamos ser atingidos. Não existe uma força, né? Aquela força, como é que se chama? Invisível. Que a gente junta e vem tudo batendo e não atinge a gente. Não acontece isso. Vai acontecer. Mas você tem que confiar no Deus da salvação, porque nós vivemos num mundo caído e pecaminoso. Nós estamos sujeitos aos dias maus também. E Deus vai ser muito duro com aqueles que se desviam
E depois o arrependimento vai ser muito mais difícil, mas não significa que Deus não é totalmente misericordioso. Hebreus 9:14. Eu vou até a hora que der, né? São 13. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Irmãos, Paulo, ele fala que Jesus, que o Espírito Santo é o Espírito da ressurreição de Jesus, né? E Hebreus fala que o Espírito é o Espírito da morte de Jesus. Romanos 1:4, Espírito que ressuscitou o Cristo vos vivificará. Mas Hebreus 9:14 fala que o Espírito que ofereceu, olha, se quiser que pelo Espírito eterno, Jesus, ele se oferece. O Pai nos oferece. Deus amou o mundo que deu seu Filho. Mas o Espírito Santo, ele também oferece a Jesus pelo nosso pecado. O Espírito Santo, ele é o Espírito que nos dá a salvação. Então, o Espírito Santo ele é importante, porque a morte de Jesus é a morte da nossa purificação. Hebreus 9, versículo 8, dando nisso a entender, o Espírito Santo que aí no caminho do santuário estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Está aqui, ó. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas pelo povo. Dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Aí fala que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. O que está falando aqui? O que o autor está falando? Que a morte de Jesus, ela dá a autoridade de Jesus de ele entrar perfeitamente no santuário. Irmãos, quando nós lemos aqui Hebreus capítulo 9, nós vamos entender o motivo do véu que separava o lugar santo do lugar santo dos santos. Porque o véu está dizendo, vocês não podem entrar aqui, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Vocês não podem mais entrar aqui. Vocês não têm direito de entrar aqui. Vocês não têm autoridade de entrar aqui. Somente o sumo sacerdote uma vez por ano, não sem sangue. Mas Hebreu fala aqui, o Espírito Santo falou assim, que esse véu que está aí, ele tem um sentido provisório. Porque no dia que Jesus morreu, o véu se rasgou de cima para baixo. Porque é isso nos dando favor de entrar no lugar santo do céu. Agora não é somente o sumo sacerdote. Mas quem podia entrar no lugar santo? O levita comum? O sacerdote. O sacerdote entrava no lugar santo. Mas o Santo dos Santos não podia entrar. Mas agora nós podemos entrar. Por quê? A Bíblia fala que nós somos sacerdócio real, aleluia. Nós somos sacerdócio em Cristo Jesus. E quando então, se nós entramos no lugar santo, por Cristo Jesus, nós vamos entrar no lugar santo dos santos. Mas a Bíblia está falando o seguinte, para cada um de nós, Deus está dizendo o seguinte, o lugar santo dos santos que você entra não é o tabernáculo, porque cadê o tabernáculo? Cadê o templo? Não tem mais, foi destruído. O tabernáculo foi substituído. O templo foi destruído. Nós não entramos nesse tabernáculo, nós não entramos nesse templo. Nós entramos no templo celestial. Nós não entramos mais naquilo que é imagem. Nós entramos naquele que é a verdadeira manifestação do trono de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. 1 Pedro 1, 2. Tiago não tem sobre o Espírito Santo. 1 Pedro 1, 2. Agora, olha, isso aqui que é bom, ó. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, tá? Eleito segundo a presciência de Deus Pai. Eleito segundo o quê? Foi pela soberania?
Não. A teologia da predestinação calvino. A eleição é um ato soberano divino. Deus determina quem vai e quem não vai ser eleito. Hebreus, aqui, Pedro fala que a eleição foi feita pela predestinação de Deus. Deus sabe quem vai ser salvo. E ele, então, determina. Ele estabelece. Em santificação do Espírito, para a obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo. Irmãos, aí está o Espírito Santo compondo uma nomenclatura da Trindade. O Pai elegeu, o Filho santifica e o Filho obedece. Nós somos salvos pela eleição do Pai. Nós somos salvos pela santificação do Espírito. Nós somos salvos pela obediência de Cristo Jesus. Que coisa linda! Nós somos salvos pela presciência divina. Nós somos salvos pela santificação do Espírito Santo. E nós somos salvos pela obediência de Cristo Jesus. Se Deus sabia que você ia ser salvo, então você vai ser salvo. Se você está sendo santificado pelo Espírito Santo para salvação, então você vai ser salvo. E se você está em obediência, como em Cristo Jesus, você também será salvo e salva em Cristo Jesus. Aleluia! Espírito Santo, o Espírito da santificação. 1 Pedro capítulo 1, versículo 11 e 12. Indagando que tempo, que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava nele se indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhe havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, para nós, eles ministraram essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Por que os anjos tentam tentar para a pregação do Evangelho? Porque os anjos são ministradores, são mensageiros. Aprenda isso, os anjos são mensageiros. A palavra anjo quer dizer mensageiro. O anjo, então, é um mensageiro. Como o anjo é um mensageiro, o que ele quer fazer? Entregar o quê? Mensagem. Então ele quer trabalhar o quê? Pregar o quê? O Evangelho é o quê? É uma mensagem. Não, boas novas. A palavra Evangelho quer dizer boas novas. Ele é uma boa nova, é uma boa mensagem. Então o Espírito Santo, se é mensagem, e eu fui criado para mandar mensagem, então eu também quero estar nessa. Irmãos, se os anjos quiseram, como é que a gente não quer? Se os anjos quiseram, tem gente que não quer. Os anjos quiseram, mas tem gente que não quer. Tem gente que despreza, não se envolve, não se entusiasma. Deus falou, eu mandei anjo para mandar você e você não vai? Segurei os anjos, que eu ser bem mais eficiente do que vocês. Vocês teriam dúvidas. Se tivesse um anjo aqui, se acha que eu estava aqui em pé falando? Eu estava sentado ouvindo. Fala, anjo. Fala, anjo, né, Robson? Deixa o anjo falar. Fala, anjo. Como é que é lá do céu? Me explica as coisas aí. Me fala as coisas. Os anjos vão dar uma revelação muito maior do que nós sabemos e podemos imaginar. A eficiência deles seria muito maior. A eficácia deles seria maior. E quem que não estaria num lugar que estava aqui lotado, todo mundo quer ver um anjo falar. Ah, já pensou? Todas as igrejas não estavam tudo lotado, porque anjo ia falar. Falava, pastor Rossi, vai lá falar, ninguém vem, mas fala, bateu um anjo, falar lá e todo mundo vai. É o mensageiro da igreja, né? Falar mensageiro da igreja. Mas estou me comparando com anjo, né? Anjo, né? Anjo. Não é isso? Anjo. E outra coisa, anjo não só prega não, anjo também adora, tá? Ele tem ministério completo, prega e adora. Anjo tem ministério completo, prega e adora. Irmãos, o Espírito Santo, o que o Pedro está falando, olha, o Espírito Santo está falando desde o passado de Jesus. Está falando de Jesus,
Está falando de Jesus. Hoje, quem é que prega no meio da igreja? Quem prega na humanidade? É o Espírito Santo, irmãos. Quem prega é o Espírito Santo. Eu só tenho minhas cordas vocais. Mas quem prega é o Espírito Santo, que o Espírito Santo seja o pregador desta igreja, porque ele já vem pregando desde o passado, falando de Jesus, apontando para Jesus, manifestando Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, e hoje ele vem, é Jesus, é Jesus, é Jesus, e o povo está nem aí. Que o Espírito, que a voz do Espírito Santo seja audível neste lugar, em nossas vidas, em sua boca, na nossa boca, no nosso testemunho, nas nossas palavras. Que não fale eu, mas que fale o Espírito. Que não diga eu, mas que diga o Espírito. E o Espírito Santo ainda fala com o meio da gente. Pelo Espírito, que, anunciar por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Enviados pelo Espírito Santo. Eu estou orando muito a Deus nesse sentido. Eu, pastor Elisângela, nós estamos orando. Tu enviou a gente aqui? Né, Elisângela? Tu nos enviou? Foi tu que trouxe? O problema é que Deus não vai dizer detalhes. Vai lá, continua. E a gente fica confiante, mas ao mesmo tempo... né? O relógio passa. Mas, e pior, é que Deus estava lá orando, e aí vem Mana, mãe de Samuel, e Isabel, mãe de João Batista. Aí eu falo, Senhor, aí é covardia. Ainda vem Simeão. Não atrasando, não. Ele promete aqui, mas segura lá para frente. Simeão, tu não vai morrer enquanto você não vem me ensinar. O cara está com 70 e tantos anos. Hã? Eu não vou morrer enquanto tem o tempo de Deus. Mas, irmão, nós estamos lutando. Irmãos, eu vou falar uma coisa com vocês. Eu e o pastor Lisandro estamos lutando com o tempo de uma outra pessoa. Tem uma outra pessoa que está dando um tempo para a gente. Um tempo. E a coisa tem que ir. As pessoas estão no Brasil, estão lá, Vão lá, vão ver. Irmãos, tudo no tempo de Deus. É confiar. Eu estou lutando com esses tempos aí. Estou lutando com esses tempos. 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelo pecado justo e pelos injustos para levar-nos a Deus, mortificado a verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito Santo. Isso aqui é igual ao que eu já tinha falado antes, né? 1 Pedro 4,14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Veja só, irmãos, como o Espírito Santo ele carrega um pronome, ele carrega um adjetivo, ele carrega um nome pessoal dele, segundo as condições que nós estamos padecendo. Se nós estamos mortos, ele é o Espírito que vivifica. Se nós estamos em pecado, ele é o Espírito que santifica. Mas se nós estamos em sofrimento e dor, ele é o Espírito da glória. Ele é o Espírito da glória. Irmãos, a gente não sofre aqui com o Evangelho. A gente está indo, caminhando.
Mas a gente não sofre. Quem sofre que está no Irã. Quem sofre que está na Arábia Saudita. Quem sofre que está na China. Quem sofre que está nos países budistas. O budismo é a religião da paz, não tem violência. Vai lá pegar o evangelho na Bíblia lá. No irmão na Mongólia. Nos irmãos, há cristãos morrendo na Papuia. Há cristãos morrendo, padecendo na Indonésia. Há cristãos padecendo no Canadá. Vocês sabiam que o Canadá é o país mais resistente ao cristianismo no mundo? Sabiam disso? Canadá é o país com maior resistência, com leis mais rígidas contra o cristianismo. E Canadá é um país inglês que foi fundado pelo cristianismo. A linguagem neutra, ela está ativa no Canadá desde 1994. Tá? É precursora. Tá bom? A linguagem neutra. Que no Brasil está numa batalha danada, aqui também numa luta, no Canadá, desde 94. No Canadá, não pode abrir a Bíblia na praça. Aqui ainda pode. Aqui eu vejo uns hispanos aí, doidos aí, falando, pegando folheto. Lá não pode. Não pode ler a Bíblia. Lá você só pode pregar dentro da igreja. Você não pode evangelizar. O Canadá é sério. Mas, irmão, não se compara com outros países, não. Irmão, graças a Deus. E vem crente falando, pode vir perseguição. Vai lá para Cuba, ô engraçadinho. Vai para a Arábia. Vai para Marrocos. Vai para o Egito. Vai para a Líbia. Vai lá. Você sabe qual é o país mais cristão na África? É incrível que pareça. Nigéria. Sabiam disso? E Nigéria, ela está dividida em duas partes. A parte do sul é cristã, a parte do norte é islã. Tá feia coisa lá. Os islãs estão tentando ganhar lá, derrubar os cristãos. Espírito da glória, ele está fortalecendo a gente a sofrer, a superar todas essas questões. Eu vou pular aqui, vamos lá. 1 João 2, para a gente já ir embora. 1 João 2. Tá bom. 2, versículo 20. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Pô, irmãos, olha só. O anticristo, a gente chama o anticristo uma pessoa, mas ele não é pessoa, ele é um sistema. Tá? Olha só. Filhinho, já a última hora, e como visse, vem um anticristo. A palavra anticristo aqui é a palavra falsa unção, tá? Não é anticristo, não. Aqui não foi traduzida. A palavra aqui é falsa unção. E vem a falsa unção também agora, muitos têm feito com falsa unção, por onde conhecemos que é já a última hora. Então, irmãos, nós pegamos esse anticristo e demos o nome de um personagem. Sabe como é que ele se chama no Apocalipse? A besta. Tá? Apocalipse é chamado de a besta. O anticristo aqui é um sistema. Então, a falsa unção gera o quê? Falsos homens, pessoas com falsa unção. Mas a igreja tem de vós a unção do santo e sabeis tudo. Então, irmãos, o Espírito Santo nos distingue dos falsos ungidos. Da mensagem falsa ungida. E a pessoa tem que discernir. Eu vou falar aqui. Vou lá para Judas, tá? Para terminar, para já passar o microfone para nossa irmã Bernadette. Judas 17, 19. Só vou ler. Mas vós, amados, lembrai-vos da palavra que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisão, sensuais, que não têm o Espírito. Então o Espírito Santo nos distingue dois falsos obreiros, falsos cristãos. Quem tem o Espírito Santo distingue do falso
membro, falso cristão. E para terminar, versículo 20. A mais vós, amados, edificai-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Irmãos, eu vou pregar aqui uma mensagem sobre fé. Vou falar sobre tipos de fé, modelos de fé, como crescer fé, a fonte da fé, o que é fé. Essa fé aqui, irmãos, é a doutrina. Doutrina. Vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, ou seja, a vossa doutrina. Então tem pessoas que falam, a igreja precisa ter doutrina. Tem que ter doutrina. Orando no Espírito Santo. Então é doutrina e oração, oração e doutrina. Graças a Deus, o curso aqui com a atividade tem doutrina, oração e doutrina. Irmãos, o Espírito Santo, ele terminando semana que vem, eu vou falar sobre o Espírito Santo no livro de Apocalipse. Deu uma dor de cabeça danada isso aqui, mas graças a Deus resolvemos alguns impasses que estavam até mesmo sobre mim, haviam dúvidas que foram totalmente solucionadas graças ao que eu estudei, ao que pesquisei, aos autores aqui, inspirados por Deus. Eu li 2 autores pentecostais que pegaram o texto lá no grego, pegaram a formação com a ideia dela, e eu comecei que aquilo ali não é espírito humano, mas sim Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus nos dê vitória, dê saúde e fortaleza. Vem cá, irmã Bernadette, diaconisa Bernadette, para dar um testemunho a Deus. Aqui diz assim, no Salmo 91, diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, assombrou o onipotente do Santuário. Outro dia, na semana passada, eu mandei uma mensagem para minha cunhada. Enviei uma mensagem para ela dizendo o sentido da vida. Essa era a mensagem. E depois ela me voltou e disse, eu gostei muito da sua mensagem, da mensagem que você me enviou. Tem 3 dias, mais ou menos, meu cunhado foi operado de um câncer no intestino. E ele estava no hospital e ele precisava usar a sonda para tirar o líquido do estômago. E quando minha cunhada chegou lá, ele estava muito mal. Ele disse, eu vou morrer se isso aqui não sair comigo. Eu falei, não, ele começou a chorar, gritar. Ele já tem 69 anos, 68 anos. Ele falou, eu preciso tirar isso daqui, eu quero tirar. A minha cunhada colocou a mão na cabeça dele, citou o Salmo 91 e orou por ele. Oh, Deus! Conhecendo a minha cunhada, eu sei que ela não faria isso, ela não se lembraria disso. Mas por causa da mensagem, ela fez. E quando ela colocou a mão na cabeça dele, que ela começou a orar e digitar o Salmo 91 para ele, aquele negócio deu uma explosão, saiu dele. E ele falou, graças a Deus. Aí veio os médicos tentar colocar, ele falou assim, não, eu não quero isso. No dia seguinte ele fez os exames, você nem precisava estar com isso aí. Amém. Amém, aleluia. Aleluia. Vamos